Estamos na lição de número 6. Uma das coisas, dos grandes males da humanidade chama-se a ignorância. A ignorância no sentido literal, de não conhecer. A ignorância de ignorar. A ignorância de não buscar, não adquirir conhecimento e entendimento. E Jesus falou para os fariseus, para os saduceus, para os judeus, que eles erravam por não conhecer as Escrituras. Eles cuidavam ter nas Escrituras a vida eterna. E Jesus deixou bem claro, olha, as Escrituras que testificam de mim. Não é nas Escrituras que vocês vão ter a vida eterna. Elas falam de mim. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras vão falar sobre mim. E quando então Jesus diz errais por não conhecer as Escrituras, está dizendo assim, se vocês conhecessem as Escrituras, vocês conheceriam a mim e teriam em mim a vida eterna. A ignorância, ou o ignorar, quando eu digo ignorância, não estou falando do homem áspero, isso tem a ver com o seu temperamento, mas a falta de conhecimento torna-se o homem ignorante no sentido de não conhecer até mesmo os seus deveres, até mesmo os seus próprios valores, ignorar. Então a falta de conhecimento é ignorar. E é incrível, porque quanto mais as pessoas ignoram um assunto, mais esse assunto lhe persegue. Nós estamos vivendo o século 21 depois de Cristo. A humanidade já tem uma caminhada muito grande. E o incrível é que as pessoas querem resolver problemas sociais, querem resolver problemas de etnias, problemas geográficos, problemas científicos, apenas com uma palavra ou com a tentativa, com um argumento de que está certo. E aí onde está o perigo de termos uma população, de termos um povo cada vez mais ignorante por não sentar academicamente para entender o assunto e querer apenas resolver no campo das ideias. E no campo das ideias é impossível solucionar um problema que tem aí milhares de anos se arrastando, né? Então, não é na forçação de barra, não é no grito que nós vamos compreender assuntos relacionados a temáticas da humanidade, da sociedade, de um modo geral, e é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Ou você adere a uma pressão social, ou por grupos da sociedade, ou você é taxado de intolerante. E nós precisamos nos impor. E por outro lado, nós precisamos conhecer para não nos tornar ignorante quanto os outros. Com isso eu quero dizer que o assunto de hoje, ele é um assunto pertinente, profundo e inesgotável para uma aula de escola bíblica, numa manhã de domingo. Não tem como esgotar um assunto desse. Se passarmos aqui um ano inteiro estudando esses assuntos, porque aí vai ter que vir o ponto de vista, ou melhor, vai ter que vir a estudar o campo, além de ideológico, o campo científico, o campo biológico e a esfera social.
que é atingida por mudanças que por acaso venha a acontecer na sociedade. Então, diga aos irmãos que é impossível hoje a gente sair daqui com a conclusão geral. Mas uma coisa eu tenho certeza: você está aqui para entender um pouco mais, e ao término dessa escola, eu quero pelo menos que saiamos daqui convicto da nossa fé, da nossa crença em Deus e da nossa capacidade de entender que nenhuma palavra ou ideia pode modificar os princípios e valores cristãos deixados pelo Mestre Jesus de Nazaré. Você de casa eu digo mesmo, tá? Então vamos pensar dessa maneira. Dentro da temática da escola bíblica, a linguagem sutileza é uma das coisas assim bem pertinente. Sutileza é algo sutil, é algo fino, que quase não se percebe acontecer. Sutileza. Então estamos aí dentro de assuntos que trata da sutileza, de várias temáticas, e hoje fala das ideologias contrárias à família, e principalmente à família original, tá? Lembrando que essa escola bíblica está sendo transmitida. Não é o nosso objetivo atingir ou ofender ninguém. Aliás, contra a verdade não há julgamento. E aqui não estou defendendo a minha verdade ou a verdade da minha denominação. Estamos defendendo a verdade original. Aquilo que foi desde o princípio, aquilo que é valor, que é princípio, aquilo que é base, aquilo que é ciência, aquilo que é biologia. Bom, a sutileza das ideologias. Antes de entrar no assunto da lição, você sabe o que é ideologia? De onde se originalizou esses assuntos tão importantes para os nossos dias? Ideologia literalmente significa ciência das ideias. Mas e se a ideia for contrária àquilo que não é ciência? Então é preciso uma discussão. A origem desse termo é do filósofo francês, o Destout, que viveu entre 1750 a 1836, estudando as filosofias e as raças, as origens e as ideias. Surgiu, portanto, o termo ideologia. Logia, estudo, ideia, portanto, junta-se ideologia. No entanto, esta palavra ela teve várias vertentes, ela teve uma série de explicação ou de discussões. Entendamos, alguns pensadores da antiguidade, tanto clássica quanto média, entendiam também como conjunto de ideias e opiniões de uma sociedade. Ou seja, não necessariamente seria uma ideia mundial, poderia ser apenas de um povo, poderia ser apenas de um grupo, de uma etnia, de uma raça, porque na verdade só existe uma raça, raça humana, no sentido de gênero masculino e feminino. No sentido de agrupamentos, aí sim vem as etnias e classes, que assim os povos se dividiram, nações, continentes, países, estados. E é bem verdade que, por exemplo, um município como Feira de Santana, você vai ter aqui classes sociais,
e ideológicas diferentes. Você vai para a região de divisa do município de Feira com Tanquinho, de Feira com... o que mais aqui? Dá o nome de outro vizinho, município vizinho aqui, gente. Qualquer um desses municípios vizinhos. Amélia Rodrigues. Quem mora naquela região, o agrupamento de pessoas, principalmente agricultura familiar e etc., eles têm uma cultura totalmente diferente da sede do município. São ideias. Se reúne para discutir as ideias da agricultura, da pecuária, do plantio, da cultura de povos, como foram criados, como se originaram. Isso são ideias. Então, ideologias são assuntos interessantes a ser discutidos, gente. Ideologia não é apenas aquilo que a gente vê hoje como debate para que nós venhamos a mudar a nossa opinião no sentido que estamos estudando hoje a família, tá? Mas ideologia é tudo aquilo que é ideia da mente, ideia de uma sociedade, ideia de um povo. E cada povo, já diz a canção, tem seu costume e suas ideias. Então esse termo, que surgiu na França, ele se expandiu como um conjunto de opiniões de uma sociedade. E existe, por exemplo, em cada município, sociedades distintas e diferentes. Culturas diferentes. Até aí tudo bem, são ideias a ser discutidas. Não tem nada a ver a cultura de um município com outro. Às vezes se parece, mas são diferentes. Até aí vai. O filósofo bem conhecido alemão, Marx, ele desenvolveu a teoria a respeito da ideologia, no qual concebe a ideia de consciência, a ideologia como uma consciência falsa. Ele não pôde analisar a sociedade separada de sua condição social e histórica. O filósofo inglês, o John Thompson, ele fez uma análise minuciosa sobre 3 desenvolvimentos encontrados ao longo da história da ideologia, com convergências e divergências, polêmica, epifenômica e latente. E ele diz que seria correto afirmar que possuía uma única e precisa definição sobre o significado do termo ideologia. No entanto, depois de Marx, muitos outros filósofos, muitos outros pensadores abordaram a temática da ideologia e mantiveram a concepção de, inclusive, até próprios pensadores marxistas, que acham que a ideologia ela é mais uma maquiagem para esconder a verdade. E essa ideia também, ela continuou até na história de alguns brasileiros. Sábios, professores, que essa coisa que a ideologia, ela na verdade nem sempre é uma grande realidade daquilo que se estuda, ou daquilo que se divide, ou daquilo que se define. No discurso pode ser uma coisa, mas no fundo pode prejudicar outras coisas, outras linhas de raciocínio. E Paulo Freire, ele disse que a ideologia tem a ver com a ocultação da verdade dos fatos e da linguagem para encobrir a realidade. Nós estamos vivendo um tempo em que se ouve muito a palavra ideologia. E o assunto de hoje é sobre a ideologia ou a sutileza das ideologias que é contrário à família original.
Eu vou repetir, é um assunto que não se esgota com facilidade, não. E não adianta a gente tentar sair daqui com a conclusão. A lição de hoje vem com 4 tópicos. E eu quero lembrar aos irmãos que um desses tópicos tem tudo a ver com a lição 5 do trimestre passado, que já foi ministrada, e a lição 3 desse trimestre, que trata do casamento, suas definições, seus objetivos, como instituição divina, e traz um comentário idêntico às outras lições. E eu prefiro não ficar repetindo aquilo que já foi tratado e partirmos para os outros tópicos da nossa lição de hoje, para adiantarmos e tirarmos melhor proveito, tá? Da nossa lição, que trata, portanto, do assunto da sutileza das ideologias. Atualmente nós estamos vendo muitos pais preocupados com seus filhos, no sentido de a ida desses jovens para os bancos das nossas faculdades, porque o termo cristão hoje, ou o termo família tradicional, o termo pai e mãe, ele está sendo tão banalizado, ele está sendo tão achacoalhado por conta das ideias. E eu vou repetir, ideologia é uma coisa boa a ser discutida. São as ideias da mente, as ideias de um povo. Mas quando o assunto é perverter a história da humanidade, é distorcer aquilo que é padrão divino para procriação e para a segurança de uma nação, porque uma nação sem base familiar, ela não é nação. Uma igreja sem base familiar, ela não é igreja. Uma sociedade sem base familiar não é sociedade. Porém, a igreja não se deve dar ao luxo de ignorar os tempos modernos que ela está vivendo. E eu disse há pouco, e eu vou repetir, a igreja ignorou por muito tempo e evitou discutir e preparar o seu povo para essa época, para essa geração. E agora os nossos jovens estão tendo dificuldade nas discussões acadêmicas, quando o assunto é família original, ou família tradicional, melhor dizendo, família tradicional, família como projeto de Deus e família como a célula máter da sociedade. E se discute outros tipos de família, porém a filosofia não é tentar te convencer, é forçar você a engolir o assunto e silenciar, acabou. Ou seja, algo que precisa ser discutido e estudado é uma coisa, algo que te força a você engolir, dá uma ideia de que a coisa é falsa, a ponto de você não perceber bem. É mais ou menos assim. Já viu aquele tipo de vendedores que vai te vender joia ou perfume na rua, que te aborda nas calçadas com um produto e ele tem pressa em que você compre logo? Já viu aquele tipo de vendedor que ele chega para você e diz: olha, eu só tenho uma peça, compra logo porque eu já recebi aqui 2, 3 ligações. É história. Corre risco de ser um produto falso e ele quer se ver livre logo. Entendeu? Então, quando a ideia é fazer com que nós nos calemos, não
sentamos para discutir o assunto do ponto de vista científico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista divino, mas é obrigação sua em aceitar e ficar calado, tem um tom de máscara por trás disso. Tem um tom de falsificação do produto. Os fundamentos da família cristã, os fundamentos de uma família original. Vamos falar de família, independente de ser cristão ou não. Primeiro princípio. Vamos falar a questão casa. A questão lar, onde os filhos são planejados, gerados, criados e ensinados a respeitar, ensinado a trabalhar, ensinado a cuidar, ensinado a viver. Essa foi a origem de todas as coisas. Essa foi a origem da vida. Tá? Essa foi a origem divina. O próprio Jesus disse, no princípio, a forma como foi no princípio. E o assunto de hoje em pauta é justamente essa sorrateridade, essa tentativa de, com autoritarismo, fazer você aceitar aquilo que é inaceitável. Uma coisa é tratarmos as pessoas que são diferentes com indiferença. É outro erro que cometemos. E precisamos corrigir isso com urgência. Como igreja, eu e você precisamos entender e viver no meio de uma sociedade, sermos diferentes sim, mas aceitar viver com aqueles que são diferentes. Agora, desde que essa diferença não seja forçada a você a ser como o outro. Isso é apologia. Eu também discordo da ideia que essa não foi. Você não vê Jesus em lugar nenhum forçando a barra de ninguém a se tornar seguidor dele. Quem quiser vir após mim. O papel da igreja é ser luz, é ser sal e fazer discípulo. Você não é obrigado a forçar ninguém a ser cristão. Você não é obrigado a forçar ninguém a se tornar protestante ou crente. Não é obrigado, de jeito nenhum, tá? Não é obrigado. Mas nós cristãos, não somos obrigados a aceitar aquilo que é contrário às leis divinas. A base, a origem. Daqui uns dias vão querer dizer assim, não, aqui é o poente, onde o sol nasce é poente. Onde o sol se põe é que é nascente. E é possível qualquer hora dessa surgir essa ideia. E dizer assim, não, aqui é nascente porque quando o sol se põe está nascendo para outras nações e outros continentes. Aqui é o poente porque quando o sol está nascendo para a gente está se pondo para outros. Não, vamos falar da nossa realidade. Aqui é nascente, aqui é poente. O campo das ideias... E isso aqui é bíblico, desde a queda da humanidade, a vulnerabilidade da mente humana tornou-se mal, pendente para o mal. Tudo aquilo que era do princípio, e olha só, se você notar em Gênesis, a ideia da serpente falante, ou do cão falando através da serpente, foi desmentir o que Deus disse e o que Deus fez. E olha só, a ideia atual é modificar o que as Escrituras dizem. Aí você pode dizer assim, mas não vão conseguir mudar de meu coração, tá? E a geração daqui a 100 anos vai encontrar os transcritos mais aproximados do original ou os que são modificados hoje? E talvez ninguém está tendo essa preocupação.
E daqui a 200 anos, quais são as escrituras que vão encontrar-se na terra? As que mais se aproximam dos originais ou as que estão sendo modificadas hoje? Então há um perigo nessas sutilezas, há um perigo em tudo isso, tá? Um perigo muito grande. Sutilezas, é como eu estou te falando, é uma forma de bruscamente te enganar. Olha a sutileza que a serpente, claro, que o inimigo usou para enganar Eva, para enganar o casal. Olha a sutileza que Dalila utilizou para enganar Sansão. Então, o engano, ele vem com sutilidade, com muita sutilidade. E quando o assunto é família, quando o assunto é os princípios divinos, a célula mãe, de onde foi que você nasceu? O Fábio, vamos esquecer o religioso, o Fábio, nasceu de uma família que te ensinou a chamar pai, mãe, vó, avô, tio, tia, senhor e senhora. A base que ele foi criado, a trabalhar, a estudar, a comprar, a vender, respeitar, isso chama-se célula mãe da sociedade. Formou um cidadão. Todos que estão aqui. A formação de um lar, a formação de uma família, é conforme as escrituras nos mostra. Mudar isso é destruir aquilo que é original. E como será a sociedade daqui a 500 anos? Uma sociedade que não tem origem, que não tem princípios, que não tem valores, e uma coisa puxa a outra. Não vou sair da lição, mas vou dar aqui uma pincelada. Hoje você não cria os filhos sozinho porque o Estado quer se intrometer. As ideologias querem colocar na cabeça de nossas crianças que não é para obedecer pai e mãe. Então, o perigo da família ser destruída é muito grande. E como será então essa sociedade? Ou alguém pode dizer, não, irmão, deixa como está, porque é fim dos tempos e é bíblico. Mas o que é ser protestante? Na época de Jesus já havia muitas ideologias. Ideologia contrária à ressurreição. Ideologias contrárias às leis divinas. No entanto, Jesus se opôs a todas. E por isso ele foi crucificado. Tá? Então, nosso dever, vou repetir, é conviver. E a Bíblia deixa bem claro: se depender de vós, tende paz com todos. Isso é convívio, saber viver com todas as pessoas, respeitar todas as pessoas, porém impor o seu caráter e a sua personalidade. Ok? Então, tópico 1, família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. Os fundamentos da família, esse assunto já foi tratado, é o casamento monogâmico e heterossexual, tá? Já foi tratado desse assunto, o subtópico 2 também. E o 3, que fala da sutileza da nova configuração familiar, que é o maior perigo que nós estamos vivendo. O maior perigo, a sutileza da nova configuração familiar. Como essa nova configuração, para que venha a deixar claro, desde 2011, que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre o assunto, tá? Deixando bem claro que em alguns países, algumas nações, alguns estados de alguns países, individualmente, o Congresso, que é formado pelos senadores e deputados federais, já modificaram a Constituição e lá consta o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a homoafetividade, como núcleo familiar. Mas não é núcleo familiar, é impossível dali a continuidade da raça humana a partir dali. O nascimento de pessoas a partir dali, dos dois gêneros, porque é um só gênero, não é dois, é um só. Podem até adotarem, pode até um dos dois usar o artifício da barriga de aluguel e tantas coisas mais, mas nunca vai dos dois nascerem uma criança. Não é aquilo que se chama de família, núcleo familiar, base familiar. Mas desde 2011, portanto, que no Brasil, a partir do Supremo Tribunal Federal, é reconhecido e depois passou pelo Supremo Tribunal Federal, depois que passou, foi para o Supremo Tribunal de Justiça e depois o Conselho Nacional de Justiça, obrigando, portanto, os cartórios a efetivar aquilo que na lei humana parece ser uma solução para o problema de uma sociedade, mas não é um problema da sociedade, é um problema de ideias, tá? É um problema de ideias. Por quê? Aí vem o subtópico 2, a partir da sexualidade não binária. Aqui é ideologia, onde a sexualidade não binária é o estudo que o camarada é livre para pensar e ser o que ele quiser. Se ele acordar terça-feira dizendo, hoje eu não sou nem homem nem mulher, ele tem que ser reconhecido. Não, tudo bem, eu respeito. Quem sou eu para ir criticar? Quem sou eu para ir falar qualquer coisa? É ideia, a ideia tem que ser respeitada. Eu não quero que ninguém force a barra a eu aceitar. Nós não podemos aceitar. Podemos conviver, vou repetir. Podemos conviver. Aí o indivíduo, eu vi uma reportagem do camarada explicando isso. O indivíduo, ele levanta de manhã, vai para trabalhar, então pela manhã ele diz assim, hoje eu estou me sentindo como uma mulher. À tarde ele almoça e, não, agora à tarde eu estou me sentindo como homem. Amanhã de manhã, não, hoje de manhã eu estou me sentindo os dois, no mesmo corpo. É ideia, não é biologia em terra nenhuma. Tá, pega esse indivíduo, coloca ele aqui no estudo, coloca ele no campo dos exames biológicos, examina as células e vê o que ele é. Ele vai ser o que ele nasceu. Nos exames biológicos, ele é o que ele nasceu. Mas por respeitar a ideologia, estudo das ideias, se ele acordar a ideia na cabeça, não, hoje eu vou colocar uma roupa infantil, porque hoje eu sou um bebê de 5 anos, ele é um bebê de 5 anos, na cabeça dele. Então, a sexualidade não binária, respeito, mas é um perigo para a sociedade, e nesse caso teria ausência de gênero, ausência de vida. O que é que você é então? E é a partir dessas ideias que querem construir uma sociedade. Ser igualitária ou não, isso não vem ao caso. Igualitária no sentido de
direitos e deveres de ir, vir, de trabalhar, de estudar, de ser, de fazer. Todo mundo é igual perante a Constituição. Agora, impor a uma sociedade, impor as leis da natureza. Eu quero ver se alguém vai conseguir fazer o sol nascer do lado de cá, ou nascer do lado de cá, ou nascer de cá para cá. Não, não consegue. Por quê? Porque é a lei da natureza. E por que em nós temos que mudar a lei da natureza? Por conta do campo imaginário. E esse campo imaginário, ele foi modificado pós a queda do homem. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse assunto não é novo não, tá? Ó, isso é assunto antigo. Isso é muito antigo, esses assuntos da ideologia. Ele tornou-se ideologia depois dos estudos, mas já havia essas ideias na cabeça da humanidade desde muitos anos, gente. Modificar aquilo que a natureza criou, tá? Aquilo que a natureza trouxe. Isso significa que, mesmo tendo um órgão genital determinado, externo ou interno, o indivíduo pode escolher o que ele é naquele dia ou naquela hora. Ideologia. Porém, isso não vai mudar nas leis biológicas de maneira nenhuma. Não vai mudar. Então essa nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Agora, eu vou repetir. A igreja precisa saber tratar desses assuntos? Sim. Por quê? Porque a igreja é um cenário de pessoas. E você sabe, a pessoa que está sentada ao teu lado, que veio assistir o culto, se ela não passa pelo campo dessas ideias, se ela não enfrentou problemas psíquicos terríveis no seio familiar, e ela não vem para cá com um problemão a ser resolvido ou tentar resolver, ignorar isso também é uma ignorância. Nós precisamos estar prontos para trabalhar esses assuntos. E quer ver outra ignorância? É deixar de estar aqui numa escola bíblica dessa para aprender. Querido Jesus, é de uma tristeza muito grande. Eu não entendo porque, se tivesse um anúncio com um movimento pentecostal do Reteté, lá da Baixa das Quintas dos Girassóis, estava lotado de gente. O camarada, ele assopra e todo mundo cai, estava lotado de gente isso aqui. Mas estudar é difícil. As pessoas preferem ficar ignorantes ao assunto, às temáticas, do que sentar para discutir. Aqui era para termos hoje grupos de estudos, para entendermos, compreender, sair daqui com novas ideias e continuar esse estudo em grupos, para que a família se tornasse a base da sociedade cada vez mais forte, e esses grupos não fossem excluídos, mas que chamássemos para sentar e entender o Evangelho de Cristo como ele é. E deixa eu te falar, Jesus veio para essas pessoas, e infelizmente a religião às vezes não permite que essas pessoas tenham acesso a Cristo e transformem sua vida, porque Jesus transforma. E para mim, desculpe até o tom com que eu falei, é uma ignorância deslavada as pessoas não sentarem para discutir esse assunto em uma manhã como essa, não estarmos aqui repleto de famílias para entendermos. Tá, lá vai uma aqui, recebe essa. E se em tua família surgir assuntos como esse para resolver, e agora? A escola bíblica é para isso, é para que tenhamos base e compreensão para sutilezas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo tão cruel que deixar uma criança assistir um desenho infantil está complicado.
E depois o problemão é: ah, pastor, resolve isso aqui, ó, toma, recebe aí no peito essa bola, resolve esse problemão, defenda esse pênalti. Porque eu não sei o que fazer mais com meu filho. Tá uma loucura. Aquilo que era desenho do nosso tempo, que era gibi, está sendo modificado com ideologias. Não sei se vocês já viram isso. Os antigos gibis, eu não vou perguntar aqui quem já leu o gibi, porque senão vai denunciar a idade, mas eram tão infantis, tão bom, histórias engraçadas. Pegaram esses gibis e transformaram em ideologia de gênero. Não vou citar aqui nome de desenhos para não fazer propaganda, mas eu vi uns bem infantis, e uma mãe sentou para assistir junto com a criança. Eu vi um vídeo esses dias, e pasme, que no desenho, aquilo que era uma menina, ela continua falando como menina, mas colocaram o desenho de um órgão genital de menino. Aí a criança que está em casa, de 2 anos e 3, vai olhar depois, vai entrar no quarto e vai olhar ele e vai dizer: eu quero ser daquele jeito que eu vi no desenho. Isso é ideologia, é tentativa de suborno à mente infantil, e não podemos aceitar. Agora, a sociedade que ignora o problema é a mesma que ignora entender a solução. E a solução é ter base bíblica familiar para cuidar daqueles que você trouxe ao mundo, tá? Então, princípios bíblicos para a família sóbria. Primeiro, papel dos pais. Eu estava orando hoje cedo, e hoje é dia dos pais, e de alguma forma você sente saudade daqueles que se foram. Mas eu estava lembrando hoje de alguns filhos que existem por aí. Eu estava lembrando na oração, quantas crianças nesse mundo afora que nunca viram o irresponsável do seu pai. Talvez ele mora na outra rua, talvez ele mora acolá, e o orgulho dele é dizer assim: tenho X filhos. Talvez o orgulho dele é dizer quantos filhos ele encomendou, quantos filhos ele gerou, e não tem a responsabilidade de ser pai, ser a base paternal da família, ter a missão de transferir os princípios, os valores, os ensinos básicos, a educação. Então, muitos pais que hoje criticam quem está no poder legislativo do município, ou executivo, ou judiciário, ou do estado, ou de uma nação, ele deixou filhos ao léu que no futuro serão líderes de uma nação. É controvérsia, é complicado. Então, o lar ou o papel dos pais em criar os filhos tem sido assim algo a ser criticado. Quando eu digo crítica, é estudado. Não estou falando crítica no sentido de falar mal, mas no sentido de ser discutido, chamar a atenção essas pessoas, como diziam os nossos antigos, chamar na chincha, chamar no nariz, né? Chinchar o boi era passar um arame no focinho do boi, né? Passava um arame, tipo uma argola, um brinco, e ele ficava sensível para trabalhar. Qualquer rebeldia, o dono tocava ali, pronto, ele acalmava porque doía. Tem muitos pais que precisariam de uma puxada
na orelha para cuidar daqueles que eles trouxeram ao mundo. E quantas mães também, e quantas mães que trouxeram filho ao mundo e não amamentaram, nem deram o colo. Quando amamentaram, deu o colo, mas não deu o exemplo de mãe. Maternidade não é apenas gerar e dar à luz, como paternidade não é gerar e dizer sou pai, mas é ensinar os princípios para que aquela criança se torne um bom pai, para que aquela criança se torne uma boa mãe, para que aquela criança se torne um bom professor, um bom profissional. Ele precisa de uma base, ele precisa de um lar, de uma família. A crise atual da família é uma crise de valores. Se fala muito na crise financeira, crise financeira, crise financeira. É bem verdade, sim. É bem verdade. Mas a maior crise é a crise da irresponsabilidade de homens e mulheres que formaram a família por formar, que trouxeram filhos por trazer, sem o devido cuidado de ensinar as verdades que definem a caminhada de um cidadão. E com isso, não é diferente no nosso meio. Quando eu trago um assunto desse aqui, não estou falando lá de fora, não. Estamos falando do meio cristão, sim, do meio cristão. Porque a Bíblia diz que o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Não é só no sentido de ser igual, no sentido de genética, não. É de responsabilidade também. Tá? É de responsabilidade também. Não podemos esconder ou maquiar que isso se torne ideologia nossa. Certo? Então, no meio dessa guerra que estamos vivendo, essa guerra cultural e ideológica, filhos estão vulneráveis. Filhos estão sendo mal criados, maltratados, mal preparados para a sociedade, por conta dessas coisas, dessa falta de responsabilidade, dessa ignorância a não entender os assuntos atuais. Ah, não, ele que se vire quando crescer. Isso é irresponsabilidade. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive têm o dever moral de dar a conhecer a filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família. O modelo. O que a natureza mostra, o que a natureza diz, o que a natureza rege. Tá? O que a natureza rege. Antes de nascer filhos, Deus preparou o macho e a fêmea. É dali que nascem os filhos. É dali que nasce a base de qualquer sociedade, de qualquer povo. Qual o papel da igreja? Alguém já disse que famílias fortes, igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete. Igrejas fortes, famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja que é a extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada, onde a família pode aprender a ser família, tá? A igreja é o lugar onde não deve ser o refúgio. A igreja é o lugar onde deve ser trabalhado, cuidado. Vou repetir, não é o lugar onde os pais devem pegar os filhos e dizer assim, ó, tá aqui pastor, cuida dos meus filhos. Não, cuide de você. Foi você que trouxe ao mundo. Mas é o lugar onde a igreja ampara e protege aqueles que chegam em busca de socorro para terem um norte a caminhar. E infelizmente nós estamos numa sociedade sem norte, uma sociedade sem rumo, uma sociedade não binária, sei lá mais o que, uma mistura de coisas que não parece mais gente, ou uma mistura de gente que parece apenas coisas. O ser humano está estranho demais.
em querer mudar as normas e os princípios pelos quais for estabelecido. Mas os nossos ideais não são apenas nossos, baseados em nossa mente. Eles vêm da mente de Deus, vêm do Criador. E como igreja nós precisamos nos fortalecer e entender e compreender, trabalhar esse assunto e discutir esse assunto. Mas a resposta principal está nas Escrituras. Se eu tirar as Escrituras da minha vida, eu perco tudo quanto já fiz. Se qualquer povo, se qualquer nação tirar as Escrituras, perde tudo quanto ela tem. Isso é notório o que está acontecendo no mundo. Não vou citar países nem nações, mas nós estamos acompanhando episódios assim tristes, historicamente, de algumas nações que desnortearam dos princípios cristãos e estão pagando um preço muito alto. Ah, Deus é vingador? Não, não é que Deus está vingando, não. É as consequências do que eles escolheram ser. Ah, nosso Brasil. Ah, nosso Brasil. Quantas famílias que hoje choram ao ver seus filhos caminharem por caminhos que desnorteiam, distanciam de Deus e dos seus próprios valores e princípios. E aí eu pergunto mais uma vez: se nós, igreja, não pararmos para estudar esses assuntos, discutirmos esses assuntos, como a própria Bíblia diz, ensina a criança em casa, indo para o trabalho, no caminho por onde andar, com tantas mudanças que nós estamos vendo na sociedade, daqui a 200 anos, que tipo de escritura nós vamos ter? E que tipo de igreja nós teremos? Ah, pastor, mas Jesus disse que a sua igreja seria fundada por ele e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E eu creio totalmente nisso. Eu tenho 100% de certeza. Aí eu te apresento uma coisa. Para que igreja mais fervorosa do que a igreja europeia no primeiro século? Vai lá. A igreja, a gente recebe aqui, o pessoal da mídia recebe aqui pedidos de socorro vindo da Europa, que faz até medo a gente ler. O pessoal da mídia recebe mensagem da Europa de pessoas que eram protestantes, eficazes e fervorosos. Aí você diz assim: afastado da igreja você? Não, não é que é afastado da igreja não, é pior do que isso. Entraram em religiões, sabe aquelas religiões tipo a pitonisa de Saul? Pastores. Mas Jesus não disse que a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Pega as cartas de Jesus para as 7 igrejas da Ásia e dá uma lida de novo. Se a igreja não se impor como igreja e deixar de pregar a verdade, viver a verdade das Escrituras, claro, eu vou repetir, não é papel da igreja discriminar ninguém, nenhum tipo de gente, é papel de incluir. Porque Jesus, eu vou repetir, porque Jesus transforma, modifica, perdoa, regenera pessoas. Esse é o papel da igreja. Mas se ela esquecer o seu papel, os princípios, os valores do reino de Deus em nós se apagarão. Porque não há comunhão entre luz e trevas.
Quer saber? Ideologias é do campo da mente. A verdade que liberta é o Senhor Jesus. Ideologias é mentes desocupadas que não concordam com a ideia divina. A igreja é a representante de Deus na terra, que continua pregando a mensagem que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendamos a conviver com todos, mas aprendamos a permanecer com aquele que está vivo, deve voltará. Eu posso conviver com todas as pessoas. Você pode me encontrar na rua e me ver conversando com, principalmente na nossa área de trabalho, né? Nossa área de comunicação. Ai, ai. Eu convivo com qualquer tipo de pessoa, sem problema nenhum. Agora, em meu coração, é a palavra de Deus que tem que transformá-lo, e não ele fazer com que eu engula de goela abaixo as ideias que é contrária ao reino. Vou repetir: ideologias, ciência das ideias humanas, Escritura, a palavra de Deus que é pura e verdadeira, não muda e nunca mudará. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus proteja o seu povo, que nós possamos viver na esperança do Filho de Deus que breve voltará, mas que possamos também nos impor a tudo aquilo que é contrário às leis divinas da própria natureza para com a humanidade. Amém, queridos? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Já encerramos. Depois da escola o senhor me procura, rapidinho, tá? Queridos, pode ser o senhor? Pronto. Depois da escola eu converso com o senhor. Deus nos abençoe, nos guarde em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Perdão se o assunto não foi bem tratado, porque eu vou dizer, é profundo e é para discutir muito e muito tempo. Em um dia não dá para resolver e em uma hora muito menos, porque trata-se de gente como a gente.